nada sobre golpe ou algo parecido com isso. O vídeo do Bolsonaro, dia 30 de dezembro de 2022, onde ele diz ao seu público que não tem tudo ou nada, que ia olhar para frente, deixar o jogo correr, não ia fazer como a esquerda, que promove depredação de patrimônio público, patrimônio privado. Ele falou que os nossos métodos não são iguais aos da esquerda, e mesmo diante de tudo isso, o Brasil assistiu à condenação de um homem inocente a mais de 27 anos de prisão, sem ter feito absolutamente nada. Porque eles entendem que o Bolsonaro é uma ameaça à supremacia e não à democracia. Essa é que é a mais pura verdade. Com relação ao fato específico de hoje, a decisão é tão frágil, mais uma vez baseado em hipóteses, baseado em achismos. Parece que o ministro Alexandre de Moraes mede os outros pela sua régua. O que Alexandre de Moraes fazia se tivesse alguma comoção social perto da casa do presidente Bolsonaro, ele possivelmente tentaria fugir. É a única conclusão que eu posso chegar. Porque a lógica mostra, primeiro, a manifestação que eu convoquei, que foi uma vigília, um ato religioso, evocando o Senhor dos Exércitos, evocando Deus, para orar pela saúde do meu pai, para orar por justiça, para fazermos orações, para entoarmos cânticos religiosos, como já vinha acontecendo algumas vezes na porta do condomínio do presidente Bolsonaro. Já houve várias vigílias feitas na frente do condomínio do presidente Bolsonaro, com aglomerações. Todo mundo viu aí o deputado Velho Negão, Magno Malta, pessoas anônimas. E não foi interpretado de forma alguma como uma tentativa de fuga. Não tem nenhuma lógica. Se é que é verdade que houve uma tentativa, alguém mexeu, algum problema com a pulseira, com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, à 00:08 de hoje, sábado. E a vigília que eu convoquei foi para as 19 horas de hoje, 7 horas da noite. Tem algum sentido manipular a tornozeleira e esperar 19 horas para depois tentar fugir? O que é absolutamente, então, humanamente impossível de acontecer em todo o aparato que o Alexandre de Moraes colocou para cercar o cativeiro do Bolsonaro. Policiais na porta da casa dele 24 horas por dia, câmeras de segurança apontadas para a rua 24 horas por dia, policiais filmando 24 horas por dia quem entra e quem sai, inspeção todos os dias dentro da casa do presidente Bolsonaro. Os policiais entravam e olhavam no quintal, no gramado, para ver se não tinha um buraco que ele pudesse estar cavando, talvez com uma colher, para fugir por um túnel. Olha a insanidade e o ponto que chegou. Mais de 100 mil pessoas usam tornozeleira eletrônica no Brasil. Ninguém é tratado dessa forma, com tanta humilhação, com tanta narrativa, para tentar covardar não só o presidente Bolsonaro, para tentar covardar um movimento. Bolsonaro censurado, silenciado. Mas eu tenho uma péssima notícia para dar a todos. Não vão silenciar esse movimento, não vão calar esse movimento, não vão acabar com esse movimento. Porque a última coisa que a gente vai fazer é desistir do Brasil. Pode continuar vindo com covardias. Eu estou vendo muito claro, por essa decisão esdrúxula de Alexandre de Moraes de hoje, usando mais uma vez um filho para tentar culpar pela prisão do pai. É isso que ele fez. Nunca falei que sou candidato a presidente da República. Sempre falei que sou candidato à reeleição ao Senado no meu estado, se assim o partido decidir. Isso tudo aqui é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê? Quando Alexandre de Moraes toma uma decisão como essa, criminalizando uma vigília, um ato religioso ecumênico, mais uma prova de perseguição religiosa, como ele já fez com o pastor Silas Malafaia,
aprendendo um caderno de anotações que ele usava para ministrar os seus cultos, para tentar intimidar uma liderança religiosa? Tem medo de quê? Vou responder. Tem medo do povo. Tem medo de você. Porque todas as nossas manifestações sempre foram pacíficas. O presidente Bolsonaro sempre cumpriu todas as medidas cautelares. E aí metem uma tornozeleira eletrônica nele, enjaulam ele num cativeiro em casa, a pedido de um parlamentar do PT, que atua como acusação, substituindo o Ministério Público Federal. Parece um jogo combinado ou não para todo mundo que está assistindo? O PT peticiona, ele toma a decisão. Gravaram um videozinho dizendo, olha, da casa do presidente Bolsonaro até a embaixada dos Estados Unidos, o caminho é esse aqui, são tantos quilômetros, ele pode fugir. Prende. Porque ele mora no local. E ele faz questão de colocar na sua decisão. Olha as simbologias de tudo isso. A 13 quilômetros é a residência do presidente Bolsonaro, da embaixada dos Estados Unidos. E isso é um fundamento que justifique a prisão de um ex-presidente da República inocente. E outra, essa decisão de hoje já estava pronta. Está aqui. Estava pronta desde ontem, dia 21. Por que ele quer prender no dia 22? Por que ele dá uma multa de 22 milhões de reais no partido, quando o Bolsonaro pede para que se investigue os indícios de problemas que possam ter havido nas eleições de 2022? Por que ao invés de investigar ele dá uma multa de 22 milhões? Cheio de simbologias. Isso não é jurídico. Aqui, dia 21 de novembro, ontem, sexta-feira, a resposta da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República opinando para que o Bolsonaro fosse tirado de casa e botado na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. E olha, que coisa absurda. Dá nojo de ler isso aqui. Vou ler alguns trechos. Você não precisa ser advogado para saber que isso aqui é uma desculpa para manter o Bolsonaro num cativeiro, censurado, calado, humilhado. E ele cita aqui o trecho do meu vídeo, convocando para uma vigília. O conteúdo da convocação para a referida vigília, entre aspas, indica a possível tentativa de utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares. Pelo amor de Deus, de onde se tira isso? E da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu, no referido vídeo, revelam o caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário, notadamente o STF, em reiteração da narrativa falsa, no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura, entre aspas, na Suprema Corte. Eu não posso ter essa opinião. Eu acho que é uma perseguição. Eu acho que vocês acabaram com o Estado Democrático de Direito, sim. É minha opinião como parlamentar. Eu sei que vocês já acabaram também com a imunidade parlamentar, mas é o que eu penso. E ninguém vai conseguir, com a canetada ou com ameaças de prisão, mudar o que pensa a maioria do povo, que é igualzinho, que é da mesma forma. Isso aqui não tem nenhum amparo legal, com base em hipóteses. Continua. Ele tem a coragem de botar no papel isso aqui ainda. Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Pelo amor de Deus. É uma decisão completamente inconstitucional. Sem nenhum fundamento, como tudo que aconteceu nesse processo ao longo dos últimos anos. E continua, neste caso, a eventual realização da suposta vigília, entre aspas,
configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. Quer dizer agora que manifestação popular coloca em risco a ordem pública? Um ato religioso, uma vigília para orações, que eu quero pedir a todos que continuem com as orações. Quero pedir a todos os pastores e padres que neste domingo em suas igrejas falem sobre esse assunto. Falem da forma que Deus tocar o coração de vocês. Porque o Brasil está atravessando um momento muito grave, sim, de total desgaste da democracia, de total desrespeito à Constituição, às garantias individuais. Não precisa provar mais nada para botar uma pessoa inocente na cadeia. O tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta. Mas por quê? Olha o aparato de vigilância em torno dele. A jurisprudência do Supremo... O tumulto causado pela reunião ilícita dos apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares, facilitando eventual tentativa de fuga do réu. Isso tudo aqui, pessoal, no dia 21. Isso aqui foi ontem. Isso aqui já estava tudo pronto, porque ele queria prender o Bolsonaro, queria humilhar o Bolsonaro no dia 22, que é o número do partido. Isso aqui não tem nada de jurídico. Isso aqui é uma perseguição à direita brasileira, a um partido político, ao maior partido político desse país. Que medo é esse do Bolsonaro? Se vocês fossem os verdadeiros defensores da democracia, tinham que estar sendo aplaudidos por onde vocês passassem. Mas não, vocês andam nas sombras, porque está todo mundo vendo que vocês destruíram a democracia, que nós defendemos a democracia e vamos continuar defendendo. Não tem nada, nenhuma ameaça como essa ameaça aqui que é feita para mim, nessa decisão, que vai me fazer parar. Porque eu estou do lado da verdade e eu vou continuar expondo a verdade. Porque eu não tenho medo dessas covardias. Porque alguém tem que colocar um freio nessa tirania de Alexandre de Moraes. É isso que você é, Alexandre de Moraes. Porque se Bolsonaro fosse culpado, se as milhares de pessoas que você ajudou a condenar fossem culpadas, não precisava estar atropelando devido ao processo legal, ignorando prerrogativas de advogados. Haveria provas nos mais de 1000 aparelhos celulares que foram apreendidos, as conversas, os terabytes de conversas entre as pessoas. Cara, não tem uma linha, não tem uma palavra de Bolsonaro sobre tentativa de golpe. Não tem prova de nada, pelo contrário, nos autos tem prova da inocência dele. Deixe de ser militante e passe a ser juiz, que é o que foi o ministro Fux. E com a consequência, vocês vão humilhar um juiz da turma de vocês, fazer beicinho para isolar, para deixar ele constrangido, porque não está nesse projeto de perseguição contra a direita no Brasil. É isso que aconteceu. Não é porque o Fux tem um voto a favor do presidente Bolsonaro, porque ele enxergou toda a tramóia que estava sendo orquestrada contra ele, contra centenas de outras pessoas, e depois ele se arrepende das decisões que deu, porque se convenceu de que nunca houve tentativa de golpe aqui nesse país. Esse é o juiz que a sociedade espera, não é o que a direita espera, não. Isenção, imparcialidade. Porque quando você coloca um cidadão brasileiro mudando toda a jurisprudência do Supremo para ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não tendo a quem recorrer, sem o duplo grau de jurisdição, quando todo o Brasil já sabia o resultado final dessa farsa, muito antes do processo começar, é porque esse é um processo viciado. Esse é um processo absolutamente nulo. E não adianta prender, ameaçar, perseguir, bloquear conta. Fazer o que você sabe fazer. Porque não vai calar direito.
Se o Bolsonaro tivesse do lado errado, você não estava nem se preocupando com ele, porque ele ia ter 2, 3% de aprovação da população, mas não. Ele é o único, segundo as pesquisas, pode vencer o atual presidente Lula. Esse sim já foi condenado e preso por corrupção. Olha quantos escândalos aconteceram no Brasil. CPI do INSS, roubo de velhinhos, uma coisa asquerosa, governo do PT. CPI do crime organizado andando, essa pauta, o governo tem muito medo, não será por quê? Escândalos de corrupção nos Correios, prejuízo bilionário, que até hoje os coitados dos entregadores de carta estão sendo descontados em seus contra-cheques com 100, 200, até 800 reais para cobrir a roubalheira do governo do PT. Aí quando está vindo isso tudo à tona, coincidentemente, né, é o momento que vem essa decisão aqui para colocar uma pessoa honesta na cadeia. Olha o vexame que foi essa COP30, a chamada FLOP 30. Um vexame internacional. O povo do Pará andando no meio do esgoto. Bilhões gastos de dinheiro público que sumiram, porque os bilhões que foram gastos não justificam essa estrutura precária que pega fogo, que cai teto, que transborda esgoto do bueiro, que entope privada. Cadê esse dinheiro? Ministério Público, vai atrás de bandido, pô! Vai atrás do Bolsonaro? Seu Bonet, vamos trabalhar. Faça a sua obrigação. Vai investigar esses crimes e deixe o Bolsonaro em paz. Deixe o povo escolher quem ele quer para ser o próximo presidente da República. O povo se revoltou por causa do modus operandi desta organização que estava no Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2022, censurando o Bolsonaro, proibindo ele de falar das vinculações de Lula com governos ditadores, com terroristas, nos proibindo de falar em campanha das roubalheiras do PT, que todos sabíamos que ia acontecer, tentamos alertar o povo, fomos censurados e elas estão acontecendo. É por isso que o povo se revolta, quando há uma tentativa de interferência no resultado das eleições. Não estou falando de máquina, nada disso, não preciso nem falar disso. A revolta do povo foi com isso, com esse modus operandi. E as pessoas denunciam os abusos de Alexandre de Moraes. E qual a consequência? Persegue quem fez a denúncia, não investiga o que foi denunciado. Olha o que fez com o Tagliaferro. Era ex-assessor de Alexandre de Moraes, denunciou a manipulação de sentença judicial dele próprio. Está tudo aí, de público. Não vai investigar as denúncias, o conluio de Alexandre de Moraes com o Ministério Público, usando uma estrutura paralela para perseguir alvos predeterminados por ele próprio, no meio da campanha. Não vão investigar os crimes que estão sendo denunciados? Aí vocês vão e querem prender o Tagliaferro, querem deportar o Tagliaferro. É igual com o Eduardo Bolsonaro. O PT e a esquerda cansaram de buscar alguma ajuda internacional para denunciar os abusos que, segundo eles, o Lula sofria por estar respondendo por ter roubado o Brasil. Quem não lembra da célebre frase do advogado de Lula? Quem não se lembra da célebre frase do advogado de Lula, Cristiano Zanin, hoje no Supremo Tribunal Federal, ao ir buscar ajuda em organismos internacionais, dizendo que aqui no Brasil haviam cessado todas as medidas legais possíveis para acabar com a perseguição contra o Lula. O que aconteceu com o Zanin? Foi investigado? Não, hoje é ministro do Supremo. Eduardo Bolsonaro denuncia os abusos de Alexandre de Moraes para o mundo. E o que ele faz? Bloqueia as contas do Eduardo Bolsonaro, da sua esposa,
pede a sua prisão, quer a sua extradição de volta para o Brasil, quer até aqui no cativeiro, me parece que o preso é meu, eu quero ele aqui, sob o meu domínio. O Eduardo não tem nenhuma ascendência sobre o presidente Donald Trump. Vocês acham de verdade que o Eduardo Bolsonaro pode manipular o Trump? Ele estava pedindo ajuda, socorro, por o que está acontecendo no Brasil agora, aos olhos de todos que estão me assistindo. Nunca pediu sanções econômicas para o Brasil. O Trump, da cabeça dele, sanciona o Brasil com as taxas, que foi muito justo para a gente, mas também sanciona Alexandre de Moraes e Magnitsky como um violador internacional de direitos humanos. E continua sendo. Por que coloca Eduardo Bolsonaro para investigar, para ser investigado no inquérito, coloca o Paulo Figueiredo, coloca inicialmente o Bolsonaro, retira o Bolsonaro desse processo, que é o processo que foi usado para justificar a sua prisão há mais de 100 dias, num processo que o Bolsonaro nem foi denunciado. Que vergonha, Alexandre de Moraes! Por que você não colocou o Trump como investigado no seu inquérito? Já que ele é que canetou, que impôs a sanção, ele é o autor da sanção. Você quer punir quem levou informações, levou o seu ponto de vista, fez as denúncias, mas você não pune aquele que te sancionou? Qual a lógica disso? A lógica é que, ao invés de você tem medo também do Trump, tem medo do povo. Tem medo do povo mostrar sua força perante o mundo com uma simples vigília. Mais uma vez, para pedir pela saúde do meu pai. Eu não sei como é que ele está agora lá dentro da Polícia Federal. Se acontecer alguma coisa com meu pai, Alexandre de Moraes, a culpa é sua. Se o meu pai morrer lá dentro, a culpa é sua. Como já aconteceu com o Clezão. Pediu várias vezes para fazer tratamento médico. Você devia estar achando que era alguma desculpa para sair do presídio. E ele morreu dentro da cadeia, dentro do cárcere, sob o poder do Estado, por causa da sua falta de ação. É isso que você quer fazer com meu pai também? Você quer matar o Bolsonaro, Alexandre de Moraes? Mas Deus está no controle de tudo, você não vai fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Mais uma vez, a nossa força está no Senhor dos Exércitos. A nossa força está em Deus. Eu quero convidar todo mundo para estar hoje às 19 horas, onde a gente vai fazer esse grande ato religioso, essa vigília pela saúde do meu pai, por justiça nesse Brasil, para provar que essa convocação da vigília não tem absolutamente nada a ver com uma possível tentativa de fuga do Bolsonaro. Ele já está preso. Vai impedir de fazer a vigília agora por quê? Está mantido. Vai ser ali, em frente àquele trevo, no Jardim Botânico, na altura do condomínio dele, Solar de Brasília 2. Vamos lá, vamos orar por esse país, vamos orar pelas autoridades, para que voltem a ter bom senso, que orem para que essas autoridades se arrependam das arbitrariedades que cometeram, porque eu não vejo uma saída mais, gente, eu não vejo mais uma saída aqui no plano humano. Essa é uma guerra espiritual. A gente sabe de todas as vinculações demoníacas que o lado de lá tem. E a gente está com o Senhor dos Exércitos. A gente está com Deus do nosso lado. Então não vamos temer nada e nem ninguém. Hoje, 7 da noite, eu te espero lá. Vem com a gente para a gente continuar lutando sim pelo nosso Brasil. A Constituição está do nosso lado. É nosso direito orar, rezar, nos mobilizarmos para defender aquilo que a gente acredita que seja o melhor para o nosso país. E não tem caneta no mundo que vá me impedir, ou impedir milhões de brasileiros de seguirem lutando pelo seu país, de seguirem lutando para Bolsonaro estar livre e orando para Bolsonaro ficar vivo
Porque a saúde dele não é brincadeira, seu Alexandre de Moraes. Não meça os outros pela sua régua. A saúde dele está debilitada. Foi apresentado um relatório médico para você, que foi ignorado. Você vai querer fazer mais uma vítima fatal das suas insanidades? Deus não vai permitir que você consiga fazer isso. Vamos estar aqui de joelho no chão, orando, com fé, que a gente não vai aceitar essa covardia que você está capitaneando contra o maior líder da direita da América. Não é justo e você sabe que não é justo. Você sabe o que você fez. Tudo isso para calar um homem honesto. Um homem com coração gigante. Um homem de hábito simples. Um homem que dá o exemplo a todas as pessoas públicas como eu, de como é ser correto, de como é lutar para tirar o sofrimento de cima do povo. É isso. E muita gente acha que o erro do Bolsonaro foi jogar dentro das 4 linhas, como vocês não estão fazendo. Não estão jogando dentro das 4 linhas com a gente. Não adianta querer perseguir hoje quem é colocado aí como, pela mídia, né, como possível sucessor do presidente Bolsonaro na eleição do ano que vem. Porque cada um que vocês atacarem agora, a população vai saber que são vocês querendo interferir nas eleições. E digo mais, quem fala agora em sucessão do presidente Bolsonaro é um canalha. O momento não é de discutir isso. O momento é de dar suporte para um cara que está doente dentro do cárcere. O momento é de mostrar de quem o povo está ao lado, que é ao lado do Bolsonaro. E é por isso que ele movimenta milhões de pessoas por todo o Brasil. Porque é um cara de caráter, porque é um cara verdadeiro. E é algo que falta a muitos políticos. É por isso que o Lula não anda na rua. Esse mentiroso quanto mais. E com centenas de milhões de reais, continua insistindo em comprar uma parte da mídia. Se a mídia fizesse 1% com Lula, com referência ao que fez ao Bolsonaro, só mostrando verdades do atual governo Lula, ele já tinha caído há muito tempo. É passando o pano 24 por 24. Em todas as roubalheiras desse governo, em todas as besteiras que esse cara fala, por muito menos vocês trabalharam diuturnamente, dia sim, dia também, para acabar com a reputação do Bolsonaro, e ele está mais forte do que nunca. Esse é o desespero de vocês. O Bolsonaro está mais forte do que nunca. E mais uma vez, porque ele é um escolhido de Deus. Deus não levanta as pessoas à toa. Podem ter certeza, tudo isso que o Bolsonaro está passando é porque Deus tem um projeto muito maior para ele e para essa nação. Eu tenho fé nisso. E não tem nada que vai abalar isso. No meu coração e no coração de milhões de pessoas. E é por isso que a gente vai continuar lutando, falando. Faça a covardia que você quiser comigo, cara. Não estou nem aí. Vou continuar atuando como um senador da República, escolhido por mais de 4.380.000 pessoas que me deram essa procuração, para fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Defender a verdade, defender meu país, defender o meu estado e defender o cara mais foda que eu já conheci na minha vida, que é o Jair Bolsonaro. Vocês não vão tirar da gente. Não vão ganhar. Isso tudo só está alimentando e dando mais força. E eu tenho certeza que vai dar força para muito mais gente. Para você que está aí do outro lado dessa terra. Para a gente continuar lutando pelo nosso país. Eu te espero lá hoje às 19 horas. Para a gente fazer o ato que tentaram
usar como desculpa para botar o Bolsonaro no cárcere, para mostrar que isso aqui, essa convocação de ato religioso não tem absolutamente nada a ver com uma tentativa de fuga dele. Isso aqui a gente vai fazer hoje, às 19 horas, em Brasília. É para garantir que a gente não vai admitir intolerância religiosa. Não vamos admitir perseguição religiosa. Pode continuar tentando fazer as suas maldades, que a gente não vai parar de defender o que é certo, não vamos parar de defender a verdade, não vou parar de defender a minha fé, não vou parar de falar para todo mundo no que eu acredito que é no Senhor dos Exércitos, sim. Que esse mundo espiritual do mal trema, porque Deus está com a gente. E não tem nada que Deus não possa, assim, mudar. É o Deus do impossível. É o Deus dos milagres. E é o Deus que está tomando conta da nossa nação. Eu quero ler um provérbio aqui, para quem continua achando que vai nos perseguir, que nada vai acontecer. Mais uma vez eu estou aqui confessando a minha fé, a minha religião. Se alguém tiver com a Bíblia perto aí, abre em Provérbios. Provérbios. Provérbios 26. Provérbios 26, 27 a 28, 29. Provérbios 28, 28. Quando os ímpios sobem ao poder, quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Eu quero achar um outro aqui, alguém me ajuda? Acho que é o 26, 27. Vou ver se é esse aqui. É Provérbios 26, 27. Provérbios 26, 27. Isso aqui é uma leitura bíblica. É a justiça de Deus, não é dos homens. O que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Todos aqueles que estão fazendo tantas maldades, que estão armando tantas armadilhas para pegar pessoas inocentes, Deus fala que vão cair nela, na própria armadilha que vocês estão armando para pegar pessoas inocentes. Isso é justiça divina. Essa é a fé que eu tenho. Então eu quero encerrar aqui fazendo uma oração. Fazendo uma oração para que esses dias tenebrosos no nosso país passem. Senhor Deus, amado, todo-poderoso, eu peço do fundo do meu coração que o Senhor tome as rédeas no nosso Brasil. Que o Senhor continue olhando por todos aqueles que são perseguidos injustamente, que não mereciam ter passado pelo que já passaram. Te peço que o Senhor tenha aquelas pessoas que já se foram, não estão mais aqui entre nós, mas estão aí com o Senhor, olhando aqui por nós, no nosso país. Eu te peço pela saúde de cada uma dessas pessoas que foi perseguida
por dar a sua opinião política. Cada uma dessas pessoas que continua sendo perseguida pela sua posição eleitoral, pela sua posição política, pelas suas escolhas para o seu país. Que o Senhor nos dê cada vez mais força, que o Senhor faça a sua justiça, meu Deus, para que todas essas pessoas possam voltar a ter sua vida normal, possam voltar a ter paz, possam voltar a trabalhar, possam voltar a unir as suas famílias, famílias que foram separadas por causa dessa perseguição. Te peço que o Senhor proteja e abençoe aquelas pessoas que estão longe de casa, fora do país, para se protegerem dessa perseguição. Que o Senhor ampare essas famílias, que o Senhor recomponha a saúde financeira dessas famílias que foram destruídas por causa de bloqueios de conta, de censura em redes sociais, que era o ganha-pão de muita gente, que apenas dava a sua opinião na internet. Eu peço, meu Pai, que o Senhor faça justiça com essas pessoas. Eu peço que o Senhor mande esse raio de entendimento, de compreensão para as autoridades desse país, para que se dê um basta nessa perseguição toda que acontece. Eu lhe peço, meu Pai, pela saúde do meu pai Jair Bolsonaro. Eu não sei como ele está agora, lá onde ele está, mas eu sei que o Senhor está com ele. Tenho certeza que o Senhor não vai desampará-lo. O Senhor deu muita força a ele, ainda mais força do que o Senhor tem dado até agora. Que o Senhor continue dando força para nós que estamos aqui fora e que vamos seguir lutando para fazer a tua vontade, Senhor, compreendendo que cada passo que acontece aqui, a cada dia que nós enfrentamos essas dificuldades, fazem parte de um plano maior do Senhor para a nossa nação. É a fé que eu tenho, é a fé que milhões de brasileiros têm no Senhor, que é o que nos resta para que a justiça seja feita no nosso país. Nós vamos seguir de cabeça erguida, Senhor, o seu amparo, com a sua luz. O Senhor fala que depois da maior escuridão é que vem a tua luz. E nós estamos esperando a sua luz hoje, Senhor. Estamos esperando a sua luz no seu tempo. Porque o Senhor tem controle de todas as coisas. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O seu nome está sendo usado numa sentença judicial para condenar uma pessoa inocente, Senhor. Bastou eu evocar o Senhor dos exércitos para que o inferno se levantasse contra nós mais uma vez. E é isso que me dá paz. Saber que o Senhor está com a gente e que não vai nos desamparar. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor abençoe cada família que está aqui hoje ouvindo essa live. Que o Senhor nos dê ainda mais coragem, nos dê ainda mais coragem, nos dê ainda mais coragem, ainda mais sabedoria, ainda mais saúde, para continuar lutando pelo que é certo, para continuar lutando pelo que é justo. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém.